e Tom Jobim navegando pela música universal desde Beatles e Charles Aznavour até os talentos atuais. Bem-vindo a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. Em 6 de agosto de 1945, o mundo assistiu ao impacto devastador da primeira bomba atômica utilizada em um conflito humano. Hoje, quando a memória deste evento ganha novas páginas na história global, a data transcende o luto para se tornar um chamado urgente sobre o desarmamento, a responsabilidade geopolítica e os caminhos também, para a coexistência civilizada entre as nações. O rastro deixado por Little Boy sobre a cidade de Hiroshima não se limitou à destruição imediata que ceifou entre 70 e 80 mil vidas em questões de segundos, número que ultrapassou a marca de 140 mil vítimas fatais até o final daquele mesmo ano. A radiação prolongada envenenou gerações e reescreveu a história de milhares de famílias, personificando a dor dos inocentes e expondo a desproporção trágica da guerra. A atuação de entidades internacionais, como a Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, também iniciativas educacionais promovidas pelo Museu da Memória da Paz de Hiroshima, reforçam que a segurança global não se constrói pelo acúmulo de forças destrutivas, mas pela cooperação diplomática. Diante da persistência das tensões globais e do rearmamento de grandes potências, lembrar Hiroshima torna-se imperativo para garantir que decisões políticas coloquem a vida e a diplomacia em primeiro plano. As marcas de 1945 permanecem na paisagem e também no DNA do planeta como um alerta permanente. O compromisso com o desarmamento exige a voz ativa dos governos, das empresas, da sociedade civil, garantindo que o aprendizado com o passado evite que a tragédia se repita no futuro ou no presente. E na sua opinião, qual é a ação mais eficaz para prevenir novos conflitos armamentistas, promover a diplomacia nesse cenário global atual? É o fortalecimento de tratados internacionais, ações pelo desarmamento, investimento em educação, campanhas globais de conscientização sobre a paz, a mediação direta, diplomática entre as potências em momentos de crise. O que você acha? Compartilhe sua opinião, participe com a gente aqui. Esse é o nosso Jornal no Oeste dessa quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026. A gente está transmitindo através do YouTube e também todas as edições ficam disponíveis no nosso canal aqui da nossa 99 FM, no Spotify. Procure sempre Jornal no Oeste, vá lá, se inscreva, aperte o sininho e compartilhe sua opinião aqui no nosso Jornal no Oeste, que tem sempre oferecimento, apoio do Grupo Paulo Lima. Está no ar mais uma edição aqui no nosso Jornal no Oeste, comigo, Ricardo Veiga. É muito bom estar com você aqui novamente, nesta quinta-feira, começando sempre com os destaques, manchetes dos principais portais de notícia. Hoje eu começo com uma manchete do jornal O Globo. Educação tem lento avanço, ainda sem bater metas antigas. Índice de aprovação escolar é maior da série, mas parte do fundamental e ensino médio seguem abaixo de notas previstas para 2021. Do nosso portal aqui do ifronteira.com, compensação ambiental pela duplicação da rodovia Raposo Tavares, transforma cenário de pastagem em floresta recuperada em Marabá Paulista, aqui na nossa região. Foram plantadas 200 mil mudas de espécies da Mata Atlântica nativas da região em 149 hectares. Você pode conferir essa matéria especial, acesse ifronteira.com. Então, o Ministério da Educação
falando aqui sobre a educação básica, IDEB avança em todas as etapas da educação básica. Indicadores de 2025 crescem nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio. SAEB também mostra avanço na aprendizagem de língua portuguesa e matemática. MEC vai acompanhar de perto os municípios com mais dificuldades. Ministério da Saúde. Dia Nacional da Saúde, ontem, né? Inclusive nosso editorial foi relacionado ao Dia Nacional da Saúde. Legados que transformaram a saúde brasileira. Ministério da Saúde homenageia 12 personalidades. Dona Ivone Lara, Nise de Silveira e Ana Neri estão entre as personalidades que contribuíram para o avanço da saúde pública brasileira e passam a integrar a Galeria de Honra da Saúde. Você pode conferir todos os homenageados nessa matéria especial no portal do Ministério da Saúde. Acesse gov.br/saúde. Do nosso portal aqui da Unoeste, ex-trabalhador rural de 58 anos entra no curso de medicina. É o José Aparecido da Silva, que ingressa na Unoeste, instituição de ensino superior que está entre as mais bem avaliadas do Brasil. Pode conferir essa história no nosso portal, acesse unoeste.br. Agora aqui da nossa Unesp, equipe do Sesc Termas realiza a reunião do coworking da biblioteca. Além do encontro de planejamento, participantes conheceram principais espaços e recursos tecnológicos da biblioteca da nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp Campus, aqui de Presidente Prudente. Trazendo um destaque também do nosso Instituto Federal de São Paulo, é o RSC do Instituto Federal, que é tema do Amplifica nesta quinta-feira, dia 6 de agosto. A integrante da comissão do RSC apresenta o processo de implantação da política no Instituto Federal de São Paulo. O RSC, que é a Comissão de Reconhecimento de Saberes e Competências dos Técnicos Administrativos em Educação do Instituto Federal de São Paulo. E você vai poder acompanhar, né, nesta quinta-feira através do canal do Instituto Federal de São Paulo no YouTube. Você tem um link direto e mais informações sobre o programa Amplifica, né? O episódio desta quinta-feira do Amplifica, através do portal do Instituto Federal de São Paulo. Acesse ifsp.edu.br. 7h16. Supremo julga legalidade da proibição da exploração de jogos de azar. Lei de 1941 tipifica ato como contravenção penal. Vamos ouvir mais detalhes nessa reportagem do Gésio Passos, ele que é repórter da Rádio Nacional de Brasília. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento da ação que discute a legalidade da proibição de exploração de jogos de azar no país, como bingos, cassinos, jogo do bicho e máquinas caça-níqueis. Uma lei de 1941 tipifica esse tipo de ato como contravenção penal. Explorar jogo de azar em lugar público ou acessível é passível de punição com prisão de 3 meses a 1 ano, além de multa. Os ministros do STF vão decidir se a legislação contraria princípios constitucionais da livre iniciativa, as liberdades fundamentais e a ordem econômica. A decisão terá repercussão geral e valerá para todas as ações sobre o assunto. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, iniciou seu voto nesta quarta-feira, afirmando que a tipificação da contravenção dos jogos de azar é constitucional e que o avanço das organizações criminosas sobre esses jogos reforça a necessidade de atuação estatal. Eu gostaria de saber de onde tiraram que a Constituição não recepcionou a contravenção da exploração dos jogos de azar, para que ele tivesse hoje essa dimensão galopante. Porque nós estamos falando de jogos de azar que se via numa esquina. Nós estamos falando de caça-níqueis que geram disputas que representam
alta criminalidade. Fux vai complementar o voto na sessão desta quinta-feira. Na ação em julgamento, o Ministério Público do Rio Grande do Sul contesta uma decisão da Justiça Estadual que desconsiderou a exploração de jogos de azar como contravenção. O advogado Laerte Luiz, que defende Guilherme Tarigo, réu por exploração de jogo de azar, argumentou que as penas previstas não estão amparadas pela Constituição Federal. E destacar que o dispositivo normativo questionado, remontando 1941, num período político-social cuja matriz axiológica fundamentava-se a total tutela do Estado, de moral e de bons costumes. E essa recepção, à época paternalista, interventora, com poder de polícia, é manifestamente incompatível com todos os direitos fundamentais da Carta Máxima. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que é papel do Estado regulamentar os jogos de azar para a proteção da própria sociedade. O fato de haver apostas que são autorizadas pelo Estado, em nada contradiz a possibilidade de se continuar a aplicar esse dispositivo do artigo 50. Ao contrário, é porque o Estado entende que essas são atividades perigosas que ele submete essas atividades à necessidade de uma autorização prévia. O tema em julgamento no STF ganha destaque no momento em que se discute no país as apostas online. As bets, que foram autorizadas em 2018, vêm causando forte impacto na sociedade brasileira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Jornal da 99. 7h19, esse é o nosso Jornal no Oeste, aqui na sua 99 FM, 99.9 Educativa de Presidente Prudente. Essa aqui é uma emissora da Fundação, mantida, pela Fundação Agripino Lima. Obrigado pela sua sintonia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Ricardo Veiga, é sempre muito bom estar com você aqui nas manhãs da sua Educativa. Logo após o momento de fé, com o Padre Tiago, às 7 horas da manhã, que foi seguido aí na sequência, depois do nosso sertanejo raiz, que acontece todos os dias, segunda a segunda, das 5 às 7 horas da manhã, tem o melhor da música sertaneja raiz, os clássicos da década de 80, 90, música sertaneja, você ouve aqui nas manhãzinhas, aqui nosso canal aqui da 99.9, sempre antes do nosso Jornal no Oeste aqui de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da manhã. Obrigado pela sua sintonia. Encontro de Segurança e Saúde do Trabalho tem 400 inscritos. Salão do Limoeiro aqui no Campus 2 da UniOeste, recebeu no último dia 25 de julho a 7ª edição do Encontro de Segurança e Saúde do Trabalho. O evento reuniu 400 inscritos e registrou um crescimento de 700% em relação à primeira edição, sendo anunciado pela organização como o maior do gênero no Brasil. A edição desse ano celebrou os 54 anos do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o SEMEST, o SESMT, e também o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, ambos comemorados aí no dia 27 de julho. Organizada pelos profissionais da área de 2018, desde 2018, a iniciativa contou com palestras focadas nos avanços tecnológicos do segmento e na prevenção de acidentes. Durante a mesa de abertura, o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da instituição, o Dr. Adilson Eduardo Guelf, ressaltou as ações efetivas da universidade na área de segurança e saúde do trabalho. A 8ª edição do Encontro de Segurança e Saúde do Trabalho já foi anunciada pela organização e está agendada para o dia 14 de julho do ano que vem. Você tem mais informações através do nosso portal aqui da UniOeste. Acesse unoeste.br. 7h22. Vou trazer um episódio aqui do Viva Maria, uma produção da Rádio Agência Brasil, agência EBC. Viva Maria
essa semana revive momentos de mobilização das mulheres por direitos humanos. Guacira César relembra a luta pela Lei Maria da Penha. Vamos ouvir esse episódio do Viva Maria, da Rádio Nacional de Brasília. No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis. Olá, amigas e amigos deste nosso programa que ontem teve a oportunidade de reviver momentos memoráveis de sua trajetória nas ruas de Brasília, mais precisamente na rodoviária do Plano Piloto, que é considerada assim a capital do caldo de cana com pastel, uma das maiores tradições da cidade. E foi lá que ao longo do período constituinte estivemos entoando palavras de ordem em prol dos direitos das mulheres do Brasil rumo à Constituição de 88. E em meio às vozes que por inúmeras vezes se somaram a essa luta, nós tivemos a alegria de nos reencontrarmos com algumas feministas que já nos anos 80 engrossaram o coro de reivindicações por uma lei que pudesse proteger a população feminina desse país da violência doméstica. Dentre elas, a honra e o prazer de abraçar, ao vivo em cores, Guacira César de Oliveira, uma das fundadoras do Cefêmea, que ao longo de mais de 30 anos de trabalho tornou-se referência em estudos e manifestações sobre os direitos das mulheres. E é com ela que, nesta edição, claro, a gente vai falar da construção da lei que amanhã faz 20 anos de vida. Viva a vida, viva você, Guacira César de Oliveira, que prazer, querida. Viva você, viva todas as Marias que sempre estão ouvindo esse programa. Viva a luta das mulheres, viva a Lei Maria da Penha, né? Oh, com toda certeza. E as mulheres que participaram daquele consórcio histórico que deu luz a essa legislação, né? Mas vamos falar da emoção de ontem. Como foi para você voltar à rodoviária do Plano Piloto, podendo inclusive tomar um caldinho de cana, como nos velhos tempos, nas comemorações que fizemos lá? Super importante. Nossa, foi reavivar mesmo a memória e confirmar a certeza de que é ali conversando, dialogando, interrogando a população de Brasília, reunindo, né, as mulheres das periferias que circulam naquela rodoviária, que a gente conseguiu todas as conquistas das mulheres nessas décadas, né? A Lei Maria da Penha é uma delas, né? Pois é, e foi muito interessante ouvir o depoimento de mulheres que se salvaram da violência a partir dessa lei, uma conquista que a duras penas foi conquistada. Aliás, sempre é bom a gente lembrar que nada nos foi dado de graça. Tudo é fruto de muita luta e você é testemunha ocular dessa história. Desde os tempos em que, no campo da educação, você já elaborava políticas públicas junto com Chuma Chumaer para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, né? Lembro-me bem, naquela época eu fazia o programa Cidadania para a TV Educativa e tinha até um bloco só para o CNDM, que era o Mulheres em Movimento. Faz tempo. 89, 90, por aí. Exatamente. Muita caminhada dos movimentos de mulheres, de você na rádio, de tantas mulheres no rádio, né? Fazendo ecoar e mobilizando as mulheres no nosso país para lutar, enfrentar a violência contra as mulheres, somar nessa luta. E eu me lembro com muita clareza de que quando nós conseguimos garantir aquela lista de reivindicações
principalmente licença paternidade, que vocês, inclusive, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, fizeram aquela campanha linda de que filho não é só da mãe, não é? E a licença maternidade mais estendida, e a creche de 0 a 6, e, enfim. Aí o próprio Conselho se dissolveu porque o então ministro da Justiça acreditava que não era mais necessário ter Conselho da Mulher, porque nós já tínhamos ganho mais até do que merecíamos, lembra? Exatamente. Com a nossa mobilização, a gente tinha conquistado 80% do que estava na Carta das Mulheres aos Constituintes, a gente conseguiu garantir na Constituição brasileira. Mas da Constituição para a vida das mulheres ainda faltava muitos quilômetros, como ainda falta, não é, Mara? E ele não queria facilitar essa nossa caminhada. Era um conservador, machista, né? Quis obstruir o nosso caminho, mas a gente nunca parou. Pois é. E não por acaso, graças a essa resistência aguerrida, aqui estamos nós celebrando os 20 anos da Lei Maria da Penha, que antes dela, meu Deus, cheguei a fazer, inclusive, lembro-me, em junho de 2005, a gente abriu os microfones aqui do Viva Maria para o lançamento da campanha As Vitoriosas, uma iniciativa do Cefêmea que mobilizou o país em torno do projeto que caminhava lá com a Lei 4.559 de 2004, que foi assim um embrião da futura Lei Maria da Penha, né? Exatamente, muitas caminhadas aí, como eu falei, a mobilização no rádio foi super importante nesse debate que tomou conta do país. Até aquele momento, a violência doméstica e familiar, embora tivesse incluído que na Constituição que esse era um problema que o Estado tinha que dar conta, né? A questão da violência intrafamiliar era uma das conquistas da gente na nossa Constituição. As leis ainda estavam muito distantes de apresentar uma solução para isso. Né? Nós, dos movimentos de mulheres e feministas, havíamos preparado uma proposta, um anteprojeto para enfrentar esse problema. Levamos esse anteprojeto para discussão em diferentes espaços e a campanha das Vitoriosas foi um desses espaços que nos ajudou a avançar. Até o ponto em que o governo federal propusesse uma discussão dentro do próprio governo para tratar desse assunto. Estiveram envolvidas nessa discussão pessoas super importantes na luta feminista, na luta das mulheres, como a nossa companheira aqui do Cefêmea, Yaris Ramalho Cortez, a nossa companheira Silvia Pimentel, lá de São Paulo, uma jurista, professora super relevante, a Denise Dora, né? Sim, a Milena Calazans. A Milena Calazans, que chega um pouco na frente aí, era da turma mais jovem desse processo do consórcio, né, da Lei Maria da Penha, ela também naquele momento fazendo parte da equipe do Cefêmea e hoje sendo uma das coordenadoras do CLADEM, o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos das Mulheres, né? Foi e é uma batalha que ninguém se cansa, nem você, nem eu, nem Milena, nem Denise, nem ninguém. Nem podemos, minha amiga, porque, afinal de contas, nós fazemos parte do grupo das notáveis, minha amiga. Então, com essa certeza, eu me despeço de você, relembrando, inclusive, um depoimento muito lindo de uma das vozes de mulheres que transformaram a própria história em instrumento de luta e esperança. Então, estou falando da Vânia Crespo, que participou da campanha das Vitoriosas, e a gente aqui mata a saudade de todas essas Marias e se despede de você agradecendo muito a alegria do reencontro. E estamos juntas amanhã, inclusive na OAB, para aplaudir a nossa queridíssima Yaris Ramalho. Então, está feito aí o convite, inclusive, para a nossa audiência em Brasília, que prestigie, vai ser na OAB ao longo de todo o dia, desde as 8h30 da manhã até as 7 da noite, lá na 516 Norte. Fica o convite, fica o meu muito obrigada. E vamos ouvir a Vânia Crespo para matar a saudade, Guacira. Beijo grande. Beijo. Quero sua risada mais gostosa,
esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Eu sou Vânia Crespo e me sinto uma vitoriosa que, após uma convivência de 2 anos sofrendo violência física e psicológica, eu consegui dar a volta por cima. E escrevi até um livro, e o objetivo dele é orientar e conscientizar mulheres e a sociedade em si sobre esse fenômeno mundial que é a violência doméstica. Agora, você identifica no seu livro o agressor como perverso. Aliás, o título do seu livro é Amor e Perversidade. De onde é que você acha que vem essa perversidade dos homens com as mulheres? Eu classifico 5 graus de perversidade. Em primeiro lugar, vem aquela sutil, ele ridicularizando a mulher por uma roupa, e aí vai aumentando até o 5º grau, que é o assassinato, ou às vezes até deixar uma sequela permanente. Agora, as mulheres deixam chegar até que nível normalmente? Você, no seu caso particular, quando é que você decidiu dar um basta? Bom, eu fui ao fundo do poço. Eu era empresária e fui perdendo até a empresa, não só por isso, mas por outros motivos. A empresa foi falindo, ele me impedia de trabalhar, enfim, uma série de coisas. Então, as minhas filhas vendo isso, eu perdi, a minha autoestima estava lá embaixo, e chegou um ponto de agressão, quando eu vi o sangue jorrar, e a minha filha, mãe, você tem que denunciar. E foi aí que eu falei, não, tenho que ir. Eu fui como sonâmbula, né? E fui começar, pisar numa delegacia é muito difícil. Aí você vê que as pessoas são preconceituosas, elas veem isso, a mulher que sofre violência, ela normalmente tem um nível sociocultural muito bom, muito elevado. Então, isso começou, de certa maneira, a me dar força para continuar, e justamente o que eu poderia fazer para alertar essas pessoas que não é bem assim. E que também as mulheres que estão passando por isso, que elas possam saber que tem saída sim. Não precisa você apanhar todo dia, não precisa você sofrer violência psicológica, sexual, inclusive, que tem luz no final do túnel. Você pode dar a volta por cima, seja com 18 anos, com 50, com 60 anos, você pode vir se capacitar, voltar a trabalhar, se nunca trabalhou, passar a trabalhar e mostrar, olha, estou viva. Vânia Crespo é uma prova de que, sem violência, a vida pode ser maravilhosa. Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Jornal da 99. Tá, então, esse foi o programa de ontem, né, do Viva Maria, na Rádio Nacional de Brasília, programa apresentado pela Mara Régia, relembrando aí a luta pelo combate à violência contra a mulher. Viva Maria celebrando 20 anos da Lei Maria da Penha, com essa edição especial na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Você tem o programa completo, esse e outros episódios também, né, na rede EBC. A Rádio Nacional, é só acessar o site lá, ebc.com.br. 7h35, só para a gente fechar esse primeiro bloco, já anota aí na sua agenda, tem festa agostina, para quem já está com saudade aí das festas juninas e festas julinas, tem festa agostina do Galpão da Lua. A festa tradicional do Galpão da Lua teve que ser mudada, né? Foi adiada com data agora para o dia 15 de agosto. Tá bom? 15 de agosto é a tradicional festa do Galpão da Lua, uma data remarcada aí. O que vai ter, se você gosta, o que a gente gosta numa festa junina, né? Comidas típicas, bingo, a tradicional encenação, vai ter música, encontros e muito mais. 15 de agosto, próximo 15 de agosto agora, no Galpão da Lua, aqui em Presidente Prudente, tem festa agostina. 7h36, agora sim, fazer um breve intervalo. Eu volto em instantes aqui com o nosso Jornal ONU Oeste. Você está ouvindo Jornal da 99. Cidadania em Ação. O Centro Educacional Walter Figueiredo
é referência no cuidado e na formação das crianças. Com o slogan Educando para a Vida, a instituição oferece um ambiente acolhedor e uma equipe dedicada a construir um futuro melhor por meio da educação. Um exemplo de compromisso e amor pelo ensino. Fundação Agripino Lima, a serviço da comunidade. Chill Music, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, na sua 99,9 FM. Apita o juiz, começa mais uma rodada de apostas. O jantar com a família é substituído pela tela do celular. Sai a tranquilidade e entra a ansiedade. O jogador fica isolado e só quer saber de apostar. Isso é falta grave. As apostas online são um problema. Causam dependência, dívidas e destroem sua família. Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS. O SUS oferece apoio para você sair da rota das apostas sem julgamento. Ministério da Saúde, Governo Federal. A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Neste momento, 18 graus aqui em Presidente Prudente. A máxima prevista para esta quinta-feira, dia 6 de agosto, é de 31 graus. Não temos previsão de chuvas para hoje, não. Amanhã tem uma previsãozinha. Amanhã, sexta-feira, previsãozinha de chuva aqui na nossa capital do Oeste Paulista. Amanhã fica entre 19 e 27 graus, portanto, caindo um pouquinho a temperatura amanhã, sexta-feira. Hoje, continua quente, céu aberto, ensolarado. Neste momento, 18 graus. A máxima de hoje deve chegar aí aos 31 graus aqui em Presidente Prudente. Vamos lá para mais uma sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente. Vou trazer mais um destaque aqui do nosso ifronteira.com. Vagas de estágio oferecem oportunidades para alunos dos ensino superior e técnico no Oeste Paulista. As chances destinadas também aqui para a nossa cidade de Presidente Prudente. Você tem todas as informações nessa matéria especial no portal do ifronteira.com. Agora aqui do Ministério da Educação, cursos gratuitos apoiam ações para a primeira infância. A plataforma oferece informações online sobre desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos. Estados, municípios e também o Distrito Federal podem aderir à Comunidade Nacional de Gestores até o próximo dia 15 de agosto agora. Vai lá, tem mais informações em gov.br/MEC, portal do Ministério da Educação. Produção de pesquisa que resultou na dissertação Avaliação da Fragilidade em Fatores Associados no Pré-Operatório de Pacientes Submetidos à Cirurgia Cardíaca Eletiva sugere que hospitais estabeleçam avaliação para mensurar a condição de pré-frágil ou frágil, visando a elaboração de planos terapêuticos mais eficazes. Você conferir essa matéria completa, falando sobre essa pesquisa, acesse o nosso portal, acesse o portal daqui da UNOeste, acesse unoeste.br. Agora no portal da nossa Unesp, entre músicas, risadas e diversão, os estudantes do primeiro ano de Educação Física na nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, campus aqui de Presidente Prudente, transformaram a avaliação prática da disciplina Atividades Lúdicas e de Lazer em um circuito de atividades recreativas, aproximando a formação acadêmica da futura atuação profissional. Vai lá conferir essa história, vai lá conferir essa atividade, nessa disciplina do curso de Educação Física aqui da nossa Unesp, através do portal. Acesse fct.unesp.br. Trazer mais um destaque também do Instituto Federal de São Paulo, é o edital número 144 de 2026,
é a chamada para projetos de extensão para acesso, permanência e êxito estudantil. Propostas podem ser submetidas até o dia 7 de setembro para concorrer aí a recursos do edital número 5, 2026, da CETEC MEC. Tem mais informações no portal. Acesse ifsp.edu.br. Trazendo mais alguns destaques, manchetes dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Prudente. Pequeno gesto, grande impacto. Doações de cupons fiscais beneficiam creche Walter Figueiredo aqui na nossa cidade. Projeto de voluntários transforma descarte do dia a dia em recursos financeiros para o terceiro setor. E só para fechar, consórcio intermunicipal abre concurso com vagas em 6 cidades aqui do Oeste Paulista. Certame oferece vagas imediatas para auxiliar de enfermagem das UPAs e também cadastro reserva para outros 24 cargos. Região também tem processo seletivo em Adamantina, Rinópolis e concursos também da Unesp aqui na nossa região de Presidente Prudente, nosso Oeste Paulista. Sete e 43, ainda falando sobre educação, falando aqui sobre o IDEB. Todas as cidades nota 10 no Fundamental estão no Nordeste. Paraná lidera no ensino médio e também do 6º ao 9º ano do Fundamental. Vamos ouvir mais detalhes nessa matéria, é da Sayonara Moreno, repórter da Rádio Nacional de Brasília. 8 cidades do Nordeste concentraram todas as notas máximas do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em 2025, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal. 5 delas no Ceará e 3 em Alagoas. Nessa mesma etapa, os destaques entre os estados ficam com Paraná, que teve média 7, seguido de Ceará e Santa Catarina, que ficaram acima da média nacional, de 6,3. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação por meio do IDEB, que avalia a qualidade da educação brasileira nas 3 etapas do ensino básico: anos iniciais e finais do ensino fundamental e o ensino médio. Os anos iniciais correspondem ao período em que a alfabetização é o principal foco educacional. No levantamento do IDEB, o número de cidades que ficaram com notas abaixo de 4,9 reduziu de 1.097 para 442. Na avaliação do Ministério da Educação, os baixos índices estão ligados principalmente a fatores socioeconômicos. De acordo com o ministro da pasta, Leonardo Barquini, esses mais de 400 municípios receberão atendimento específico. Então a ideia do Ministério da Educação é que esses 442 municípios sejam chamados aqui para uma assistência técnica específica e individualizada a esses municípios, para que a gente não deixe ninguém para trás, para que todos os municípios brasileiros possam oferecer para as crianças brasileiras uma educação de qualidade, com bom acesso, com a boa infraestrutura e com a proficiência no centro das escolas brasileiras. Em relação aos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, o Paraná ficou no topo do ranking novamente, entre os estados, seguido por Ceará e Goiás. Também no Ceará fica a cidade que tirou nota 10 nos anos iniciais. Pires Ferreira saiu de 3,4 em 2005 para 9,1 em 2025 nos anos finais. Na média nacional, o Brasil ficou com nota 5,3 nesta etapa. Em relação ao ensino médio, o Brasil alcançou IDEB de 4,5, a única etapa que ficou abaixo da meta de 5,2. Neste caso, a maior nota por estado foi 5,1, numa escala que também vai até 10. O Paraná lidera mais essa lista, seguido do Piauí, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Os estados do Amapá, Maranhão e Roraima não alcançaram nem a nota 4. Com base nos dados do IDEB, o ministro Leonardo Barquini avalia que o Brasil obteve recuperação educacional
educacional acima do previsto em relatórios internacionais, como o da Unesco, após o período da pandemia de Covid-19. Os relatórios dos organismos internacionais apontavam que o Brasil demoraria de 10 a 13 anos para conseguir voltar aos níveis pré-pandemia. E o que os resultados do IDEB mostram é que a gente conseguiu voltar àquela situação pré-pandemia. Então, a recuperação do Brasil, ao contrário de muitos países do mundo, ela foi mais rápida. E isso mostra a resiliência da rede da educação pública brasileira na educação básica. Os resultados das 3 etapas alcançaram os maiores valores do IDEB, que começou em 2005. O índice leva em conta o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática no sistema de avaliação da educação básica, junto com as etapas de aprovação do censo escolar. No levantamento de 2025, que considera as redes públicas e particulares, foram avaliadas mais de 25 milhões de matrículas no ensino fundamental no país e no ensino médio foram mais de 7 milhões. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Jornal da 99. Agora 7h48, essa é a nossa 99 FM em 99.9, no seu radinho, também através dos nossos canais digitais. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Para você que está chegando agora, essa é a nossa educativa de Presidente Prudente. Eu sou o Ricardo Veiga. Eu sigo com você até meio-dia, tá bom? Inclusive hoje tem estreia aqui na manhã da sua 99.9. Trazer um papo bem legal hoje. Inclusive, dando ênfase aqui ao nosso radinho, né? O rádio vem se adaptando, se reinventando e segue relevante, viu? Segundo mais as pesquisas, né, do Inside Audio, que é divulgada pela Cantar e Bop Média todo ano, o rádio continua sendo o principal meio de consumo de áudio no país. O nosso radinho alcança 79% da população nas 13 cidades monitoradas, enquanto o áudio, né, no geral, chega a 91% dos brasileiros. Você sabia disso? Em média, o brasileiro dedica aí quase 4 horas por dia ouvindo rádio. É isso mesmo, principalmente no trânsito ali, né? Tem as donas de casa, o pessoal trabalhando também, ouvindo o radinho. E essa força se deve muito pelo apelo local. 69% dos ouvintes preferem o rádio por trazer informações sobre a sua própria cidade, a sua própria região. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai estrear aqui na nossa programação da 99.9 nesta manhã de quinta-feira, o Papo de PJ. A gente vai trazer aqui vozes, empresários, personalidades para contar suas histórias, para falar sobre empreendedorismo e dar dicas também para você, pequeno empreendedor que está começando agora, para você que já tem um negócio, quer abrir um negócio. Então fique ligado hoje aqui na manhã da sua 99.9, aqui dentro do nosso MPB 99, né? Eu continuo com você sempre das 8 até meio-dia, todos os dias, né? De segunda a segunda tem o nosso MPB, trazendo o melhor da música brasileira aqui, né? De todos os tempos, o melhor da música brasileira você tem aqui todas as manhãs na sua 99.9. E hoje estreia dentro do nosso MPB o Papo de PJ, sempre com um empresário, uma personalidade aqui da nossa região, aqui de Prudente e nossa região de Presidente Prudente. Fique ligado. Sete horas e 51 minutos. Faltam 9 minutinhos para as 8 horas da manhã. Para a gente partir para o encerramento, vamos falar sobre inteligência artificial. Vamos falar sobre educação também, né? Tecnologia aplicada na educação. Vou trazer uma matéria especial aqui do Olhar Digital, falando como que a inteligência artificial está criando uma nova elite cognitiva. A inteligência artificial está transformando radicalmente o acesso ao conhecimento, permitindo que qualquer pessoa, né, com um smartphone acesse sistemas complexos de análise de dados e resumo de informações. Essa democratização aparente, né, no entanto,
levanta uma questão crucial. A IA está realmente nivelando o campo do conhecimento ou está criando uma nova elite cognitiva, ampliando aí as vantagens para quem já tem acesso e sabe usar essas ferramentas? O que você acha? Vamos ouvir esse bate-papo, é com o professor Álvaro Machado Dias, ele que é neurocientista e colunista do Olhar Digital. Doutor Álvaro, hoje vamos explorar e falar sobre a mente humana. O que a abundância cognitiva está fazendo com os circuitos que usamos, por exemplo, para decidir, doutor Álvaro? Com a base 44. Acho que a gente pode começar numa definição de abundância cognitiva, né? Porque numa época em que pensar é tão raro, que raios de conceito é esse? E eu te digo, abundância cognitiva significa excesso de informação. Cognição profunda não está aqui no escopo do conceito. É a ideia de você ter muita coisa para pensar, ainda que seja em nível superficial. De onde vem essa história? Vem da digitalização. E ela ganha o seu momento atual a partir das interações com a inteligência artificial, que são interações caracterizadas pela especificidade dessa entrega informacional. Quer dizer, a abundância já estava lá, a especificidade veio depois. E aí, quando a gente olha do ponto de vista das tomadas de decisão, que raios, né, que está acontecendo aí com o nosso cérebro? Para a gente entender isso, vale a pena pensar uma coisa. Ainda que a abundância seja um processo que, do ponto de vista da sua representação mais superficial, ele envolve o consumo de algo, né? Algo está em excesso porque algo, em última análise, está sendo servido a você ou a um outro ente. Na verdade, no contexto da inteligência artificial, a lógica se inverte. O que a gente faz, sobretudo, é o que se chama em inglês de cognitive offloading. A gente transfere para a máquina parte do nosso escopo cognitivo, intelectual. Coisa interessante, né, nas suas palavras. Que coisa curiosa. E eu vou te dizer de onde vem esse papo. É o seguinte, a despeito da informação parecer algo que a gente está consumindo tal como comida nesse conceito de abundância cognitiva, a verdade é que ela tem um sentido instrumental. Biologicamente, a gente não está atrás da informação, a gente está usando a informação para chegar em algum lugar. Se a gente consegue transmitir para a máquina a etapa necessária para esse processamento informacional, tanto melhor do ponto de vista de eficácia fundamental. E aí que está o risco, e aí que está o problema. Se a gente começa a fazer isso, as nossas capacidades decisórias, elas declinam. Isso é óbvio, mas tem um ponto que vale a pena pensar. Elas não declinam da mesma maneira em todas as áreas decisórias. Intuições decisórias, decisões rápidas, tudo isso, não declina praticamente. Declina um pouquinho, mas não muito. Onde a gente declina é justamente onde a gente precisa botar mais energia na avaliação das opções, construção de modelos mentais, construção de possibilidades que não estão no domínio das opções, é o e se alguma coisa, ou seja, imaginação, que é justamente o domínio das decisões difíceis. Então, tudo isso para dizer que o cognitive offloading, esse processo de transmitir informações para fora do cérebro, quando há essa abundância cognitiva, que parece uma contradição, mas eu mostrei que não é, leva a um declínio na qualidade das decisões difíceis. Pois é, você sabe que eu acho esse tema interessantíssimo, eu acho bem curioso, como eu costumo dizer, mas acho muito interessante, doutor Álvaro. Agora, a questão, porque acho que todo mundo percebeu isso no seu dia a dia, que algo está mudando mesmo no seu cérebro. Agora, é real? O cérebro humano pode mesmo se adaptar a esse cenário? O que acontece? A gente está falando de um cenário de maior ou menor investimento energético. No caso, menor. E a resposta é, obviamente, a gente pode. Na verdade, as tendências todas de modelagem do comportamento vão na direção, eu falei difícil, né? Mas elas apontam para a ideia de que se você não estimular muito alguém, ou mesmo uma outra espécie, ela vai tender à ausência de busca, à ausência de investimento energético, à ausência de esforço, como você quiser chamar.
Essa é a adaptação. Olha o grande problema. Então, isso a gente consegue se adaptar? Sim, sem dúvida. O grande problema é que a adaptação é justamente negativa do ponto de vista do seu valor humano. Olha que coisa mais curiosa. Porque na nossa vida, em que há muitas outras formas de abundância, algum nível de fricção, algum nível de esforço é necessário para que a gente siga com a mente funcionando bem e justamente se sinta bem. Porque quando você não faz nada, do ponto de vista imediato, você não sofreu, você não se cansou, não foi chato. Mas no médio prazo, essa perda de potência intelectual é experimentada como perda de vitalidade. E a perda de vitalidade está diretamente relacionada ao bem-estar. Ou seja, o paradoxo da história toda é que aquilo que evita um desprazer momentâneo produz uma insatisfação duradoura. Pois é, agora indo para o lado da base, né? Esse modelo tradicional de educação, nesse cenário, ainda que faça sentido, quer dizer, ainda faz sentido ter o modelo antigo de educação, enfim, de construção da cultura de uma criança, principalmente, com tanto conhecimento, com esse volume de conhecimento que está aí disponível, o modelo da educação ainda faz sentido, esse modelo antigo, doutor Álvaro? Se é que dá para chamar de antigo, ou então vamos chamar de tradicional, não é? Tradicional. Eu adoro esse tipo de pergunta, porque assim, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo está pensando, claro que não. Lógico, né? Claro que não. Mas olha uma coisa, se a grande questão, né, concorrencial da escola fosse a alternativa informacional, as escolas tinham falido quando surgiram as bibliotecas. Não aconteceu. Você percebe? A ideia de que a escola concorre com o ChatGPT pressupõe que a entrega que acontece na escola, ela é uma entrega de verdade. Não, eu preciso produzir essa redação de verdade, ela tem que ser um grande texto. Ah, tá bom, então eu vou usar o ChatGPT, ele produz um grande texto, a escola perdeu o sentido. Esse é o raciocínio de quem reproduz essa máxima. Mas a redação da escola nunca serviu para nada mesmo, ela sempre foi para ir para a lata do lixo. Ela serve para o desenvolvimento intelectual do aluno. Então, eu não acho, ao contrário do que se diz, que a IA generativa, per se, ela está tensionando a escola mais do que outras alternativas de informação, inclusive a biblioteca. A grande questão é que a IA generativa torna o método de avaliação hegemônico ineficiente, porque o aluno que justamente busca esse momento de inércia, essa adaptação, como qualquer outro mamífero, ele vai burlar a regra se ele não tiver uma ética muito bem introjetada, e isso não é o caso em todas as pessoas, as famílias, não importa as idades, e aí simplesmente vai, pela lei do menor esforço, usar a IA para produzir aquele conteúdo e entregar com a maior cara de pau. Aliás, grande parte do problema nem está nessa capacidade de pular o esforço, está no fato de que isso cria uma situação para a cara de pau. Porque se a gente cria um ambiente onde as pessoas têm incentivos para mentir e elas começam a mentir, você naturalmente reduz a barreira para mentir na próxima. E assim a gente vai formando pessoas menos éticas. Então, esse é um outro risco sutil dessa história toda. Mas não é a educação que está tensionada, são sistemas de avaliação baseados em provas produzidas em momentos produzidas de maneira assíncrona, ou seja, não é na hora do vamos ver, sem consulta. Tá, então, se você quiser continuar ouvindo esse bate-papo, tá no canal do Olhar Digital no YouTube, falando sobre a inteligência artificial, a nova elite cognitiva, a nossa educação. 8h01, só pra gente encerrar, um recadinho aqui da nossa Secretaria Municipal de Saúde, que informa que a carreta da mamografia do programa Mulheres de Peito vai finalizar os atendimentos aqui em Presidente Prudente neste sábado, tá bom? Até a tarde de terça-feira agora foram atendidas já 520 mulheres. Para quem ainda
necessita, né, realizar esses exames. A estrutura está montada no PUM, que é o Parque de Uso Múltiplo, aqui em Presidente Prudente, perto do centro, né, na rua Álvares Machado, número 104, na Vila Euclides. E o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 até as 17 horas, com distribuição de 50 senhas. E no sábado, nesse sábado vai ser o último dia, portanto, das 8 até as 12 horas. É a carreta da mamografia do programa Mulheres de Peito, que vai finalizar seus atendimentos aqui em Prudente neste sábado. Está instalada no PUM, no Parque de Uso Múltiplo, aqui em Presidente Prudente. Aproveite. 8 horas e 2 minutinhos. Obrigado pela sua companhia. Continue comigo. Na sequência tem o nosso MPB 99. Hoje estreia com o Papo de PJ. Nosso jornal no Oeste, né? Vai voltar amanhã a partir das 7 horas da manhã. Obrigado pela sua sintonia. Continue comigo. Você ouviu na 99 FM Jornal Unoeste. Esporte Clube 99, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Oferecimento Andorinha, sua melhor companhia para uma boa viagem. Audiotech Music Store. Sou Prudente, sempre ao seu lado. E Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente. 99 FM, Presidente Prudente. Uma parceria, Grupo Paulo Lima. ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99.